para que nos governe, como tem todas as nações. Esta palavra, porém, não agradou Samuel. Por que não agradou Samuel? Você acha que Samuel estava preocupado com um cargo, irmão? Você acha, irmão? Samuel percebeu de cara qual era o intento do povo. O povo estava procurando um mecanismo ao qual eles acreditavam, ao qual eles tinham percepção de como funcionava. Tá entendendo? Eu sei como funciona, eu prefiro isso. Quem gosta de fazer as coisas nas cegas? Ninguém, né, irmão? Às vezes a vida com Deus é isso. Lá no Éden, quando o homem pecou, pastora, ele não ficou cego. A Bíblia diz que os olhos dele se abriram. É o contrário. Deixa eu te contar. Lá no Éden, quando o homem pecou, foi que ele se vestiu. Por quê? Porque antes disso ele não tinha essa consciência de proteção, de se guardar. Antes disso ele tinha uma proteção ao qual ele nem percebia que tinha. Mas agora, caído, e é assim que nós, quando nascemos, viemos ao mundo caído. Então não pense que porque uma criancinha, que ela não tem maldade, porque ela nasceu assim, em iniquidade. Agora, se ela não tem consciência de aceitar Jesus, ela pode ser cobrada disso, irmãos? Não. Mas e quando chega a consciência? Não importa o quão bom o passado dela foi ou quão ruim o passado dela foi, é indesculpável. É indesculpável. O caminho é o mesmo para todo mundo. Esta palavra, porém, não agradou Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo o que dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim. Diga misericórdia. Diga perdoa, Senhor. Eu, minha família, quando te rejeitamos, muitas vezes procuramos algo que nos governe. Não sou melhor que meus pais. Obrigado, Jesus. Você tem consciência disso, irmão? Nós não somos melhores do que aqueles que vieram antes de nós. Faríamos tudo igual o que o Egito fez, mas eles viram um milagre. Gente como a gente, sabe? Aleluia. Olha o 18. Naquele dia chamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. Deixa eu te explicar. Eles escolheram um caminho, eles escolheram uma forma, e essa forma que eles escolheram trouxe para eles um preço. Um preço assim como qualquer rei da terra tem. O melhor da terra vai para o rei, os melhores escravos, a melhor terra, o melhor fruto. Eles pagariam agora dízimo, pagariam agora taxas, soldados iam servir. Antes, eles não tinham nada disso. Mas afinal de contas, é difícil confiar quando não se vê quantos estão por nós. É difícil andar no carro quando você não tem seguro. É difícil você andar no carro quando o seu carro é velho e você diz: eu não vou chegar lá. Eu já atravessei o Brasil várias vezes com um carro velho, fui e voltei. Aonde está o teu coração? Eu lembro o dia que o GPS errou, irmão. Me jogou para uma estrada de chão. Quando eu topei o pé no freio, o freio estourou. Eu ia entrar numa serra. GPS erra, irmão.
naquele dia errou. Quantas vezes Deus nos livra e a gente nem sabe, irmãos? Quantas vezes Deus... Lembro o dia que eu fui em Maceió num culto, Rio Grande do Norte, num culto, e a irmã veio para mim, começou a profetizar e disse: homem, quando você sobe naquela moto, eu, teu Deus, sou quem te livro. Quantas vezes o inimigo tramou contra a tua vida e você nem viu, mas o meu anjo anda contigo e te guarda. Quantas vezes você chega na tua casa e eu vejo uma rua escura, tem dois caminhos, e você gosta de pegar um caminho, mas às vezes você troca de caminho e nem sabe por quê. Eu faço você trocar de caminho, porque fizeram casinha para te pegar. E eu parei e comecei a lembrar das poucas vezes, realmente poucas, meu irmão, conta-se nas mãos de uma mão só, assim, ó, os dedos de uma mão, às vezes que eu troquei e realmente não tinha motivo. Hoje eu vou por aqui. E naquela época foi uma época difícil, realmente. Eu tinha uns vizinhos esquisitos na época, que ficava rodeando a casa para roubar e etc, sabe? E o diabo dizia que ia levar e eu deixava lá fora. Eu falei: leva se tu é homem. Porque fé é assim, irmão. Ou você tem, ou você diz que tem. E normalmente, nesse processo a gente é provado. Como diz o pastor, José passava o que todos nós passamos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não faz acepção de pessoas. E não é só para salvar não, irmão. É para se relacionar. Deus não faz acepção. A gente que olha e se menospreza, a gente que olha e acha que o nosso pecado é grande demais, o nosso problema é grande demais. E Deus pega e levanta esse homem. O povo pede o rei, Deus fala a consequência, Deus avisa a consequência. E sabe o que o povo fala? Nós queremos mesmo assim esse rei. E aí Deus aqui no 18, Ele está dizendo que vai chegar um tempo que por causa da escolha deles, eles vão pedir o favor de Deus, a mão de Deus, e Deus não vai ouvir. E por que Deus não vai ouvir, irmão? Por quê? Porque Deus é mau? Mas se Deus avisou. E sabe o que é interessante? Samuel fala uma vez, Samuel fala duas vezes, e o povo ouve, irmão. Quantas vezes eu já fiz isso, hein, irmão? Vou parar de falar para você, porque talvez você ache que eu vim te acusar. Quantas escolhas eu fiz por insistência, teimosia, e de repente eu dizia assim: Deus, por que tu faz isso? E ficava silêncio, irmão. Lembra a época que eu pedi para trabalhar na aviação? Irmão, eu bati o pé, até que Deus falou assim: vou abrir. Eu disse: não, eu quero trabalhar 6 horas, eu quero trabalhar de noite. Eu quero. E comecei a detalhar como eu queria. E Deus falou assim: vou abrir. Na hora que Ele falou vou abrir, pedir conta do trabalho. Fé, irmão. Uns tem, outros dizem que não, que tem. Pois deu quebra na aviação. E foi no mundo na época. A aviação não estava contratando ninguém. Eu falei: Jesus, tu não falou. E eu já tinha passado até na entrevista, irmão. Só para você ter noção. E eu passava e apontava os aviões, apontava com o dedo e dizia assim: eu vou trabalhar ali. E eu insisti, bati o pé. E realmente Deus me levou para lá, para uma outra companhia, não naquela que eu passei. Mas depois de um ano eu sem dormir, cansado, fazendo faculdade, emendando, dormindo no chão da sala de uma casa. Fui muito amado, mas a estrutura era ruim para mim, o trem era feio. Eu questionei Deus, eu falei: Deus, então eu estou irritado até que se fala de futebol perto de mim, eu não consigo dormir. Como diz Marcos Feliciano, esse zóio de coruja aqui seco.
doendo, irritado, irmão, irritadíssimo. Aí eu lá no aeroporto um dia, puxando bagagem, o cara querendo puxar que eu puxasse bagagem, eu falei, puxo não. E aí Deus falou para mim assim, eu falei para Deus, Deus, por que eu tô aqui? Aí Deus falou para mim assim, lá atrás eu te avisei, você não me ouviu, mas você me pediu, e você me pediu, e eu tinha que vir, porque você me pediu. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu disse, Deus, não deixa eu fazer mais isso, Senhor, me tira daqui. E eu saí de férias, irmão, e falei, não volto mais não. E arrumei um outro trabalho. Deus me levou para outro lugar. E nessa experiência que eu tive, eu aprendi que se nós pedimos muito algo, Deus nos dá. Aí você fala assim, que é isso, pastor? Isso não é bíblico. Deus sabe de tudo. Ah, é? Quem está dizendo que Ele não sabe? Eu estou dizendo que você e eu não sabemos de tudo. E que criança, Deus trata como criança. E eu era criança. Sabe, o meu filho, eu saí de casa hoje, ele deu uma mordida no pé do outro menino meu. Vontade que deu foi de dar uma tapa nele. Mas não dá, não adianta eu bater no menino. Não adianta. O outro chorando, que parecia que estava morrendo. Adianta. E na hora que eu falei assim, eu vou pegar o chinelo para te bater. Aí ele, eu quebro o chinelo. Eu falei assim, desaforado. Mas é criança. É criança. E quantas vezes nós somos crianças diante de Deus? Deus me dá. E aí a gente diz assim, sabe por que eu não sou feliz? Por causa desta mulher. Eu não sou feliz por causa deste homem. Você não é feliz porque Deus não é o centro do teu coração. Porque se as coisas te tiram do eixo, é porque você ainda não tem identidade em Deus. Pastor, mas quer dizer que você é inabalável? Misericórdia, querido irmão. Tem hora que a gente balanga assim, ó, que nem bambu verde, sabe? Mas a gente tem que ser que nem a tamargueira. A tamargueira, ela fica pequenininha, vai crescendo, mas ela tem raiz, irmão. E a raiz dela vai profundo buscar as águas, Cristo. E ela não cresce como as outras árvores, formosa, bonita. Ela demora. E Deus aqui levanta um homem. Olha o 9, verso 2. Olha que legal. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Diga top. Hã? Top ou não? Gatíssimo. É, irmão, o cara era top. Qualquer um que olhasse para ele ia dizer, digno de um príncipe, digno de um rei. Tá entendendo? Você percebe que o modus operandi continua igual? Samuel velho, os filhos corruptos, o povo está vindo contra nós. Agora um jovem bonito, forte. Se fosse o tempo de hoje, imaginaria um bombado, né? Ou para as pessoas que gostam mais de dinheiro, ia imaginar um nerd, né? Porque nerd está cheio de dinheiro agora, né, irmão? Com a tecnologia. O mais belo, desde os ombros para cima, sobressaía em altura sobre todos os povos. Cara, era grande, hein, irmão? Tá entendendo? Mais bonito, mais belo, mais forte, mais alto. Só era mais, né? Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a tua vida. Que
se nós não mudarmos a maneira de enxergar Deus e as coisas que nos rodeiam, a gente nunca vai ver Deus fazer. Porque às vezes a gente está ali dizendo: se meu marido fosse o mais, se a minha esposa fosse o mais, se o meu emprego fosse o mais, e se, e nós não nos submetemos ao caminho de José. Deus deu um sonho para José. José teve controle do caminho, irmãos? Quem acha que José teve controle do caminho? Ele queria tomar a coça, ele queria ser jogado no poço, ele queria ser vendido como escravo. Quando ele foi vendido, ele escolheu o dono. Ele escolheu ser desejado, ele escolheu ir para a cadeia, tá entendendo? A única coisa que ele quis escolher, ele falou: lembra de mim lá quando você for. Nem isso o cara lembrou, irmão. Quando José tentou controlar, José se ferrou. Porque não é assim, irmão. É Deus ou é o diabo? Que isso, pastor? A gente, quando vai para a igreja, tudo é o diabo. Deixa eu te dizer uma coisa: só tem dois caminhos. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no seu braço. Não é no homem, é no seu braço, que faz do seu braço a sua força. Diga: maldito. Por quê? Porque tudo que ele faz em si, sem o pastoreio do Espírito Santo, tem um vestígiozinho. E em tudo que ele faz de justiça, ele vai ouvir de Deus: ainda lhe resta. Pessoas que ficam buscando justiça são pessoas que sofrem o tempo todo ataque, que entram em depressão, que entram em angústia. Pastor, eu não busco a justiça. Não é a justiça federal, irmão. É mágoa, raiva, ódio. Vai me pagar. Tem que me dar o que eu mereço. E aí, o mais belo, lá no 17, diz assim, 9:17: quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: é este o homem que te falei. Ah, pastor, foi Deus que escolheu Saul, foi, irmão? Foi, irmão? Foi não. Foi não, eu provo na Bíblia. Foi não. O povo pediu, Deus respondeu conforme o povo. Preste atenção. Deus ouve. Ouve ou não ouve? Se você falar assim: ah, Senhor, me dá um carrinho, como é que ele vai te dar? Senhor, só queria que ele fizesse isso, irmão. Aí Deus fala assim: oh meu Deus, eu queria cuidar tudo, queria mudar tudo, mas só me deu essa área. Agora eu tenho que trabalhar só com esse trem aqui manco. Tá entendendo? Ele não disse entrega uma área da tua vida, ele disse entrega toda a tua vida. Ele não disse um pedaço é o reino, ele disse todo é o reino, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é tudo. Não é um pedacinho. Pastor, mas se eu tenho feito isso, tem não, irmão. A gente acha que tem. É um processo. Eu tenho, sei lá quantos anos de crente, estou ficando velho. E quando eu cheguei nos meus 26, 27 anos, eu descobri que eu achava que sabia, que eu achava que tinha entregado. Quando eu cheguei nos meus 35, eu descobri que aquilo que eu dizia de verdade, que eu faria, você não tem noção, eu amo o Senhor. Já viajei esse Brasil para buscar alguma coisa de Deus. Entrei em carro, viajei dia e noite para que alguém botasse a mão na minha cabeça. Botei gente dentro do carro, estourei cheque especial, cheguei atrasado em trabalho, fiz tanta loucura, irmão, porque eu queria mais do Senhor. E às vezes chegava no lugar, Deus não me dava o que eu queria, Deus me dava o que eu precisava.
Eu lembro o dia que, eu já contei para o pastor, né? Acho que eu contei, que eu recebi uma unção de alto nível e eu estava bravo, irmão. Porque eu queria outra coisa. E no dia que eu fui buscar uma unção de alto nível, Deus mandou eu trocar a fila. Eu disse, eu quero esse. Esse que é bom, olha lá, ó. Esse todo mundo cai quando vai na fila, eu quero esse. Ele disse, não, é o gordinho ali, careca. Eu falei, Jesus. Tá entendendo? Ou a gente vira religioso, se Deus quiser Ele vem aqui. Deus está em todo lugar. Irmão, eu não sei o que você tem que fazer para provar para Deus, porque esse processo ele é interno. Ele não é externo, ele é interno. Porque a oferta da viúva foi tão grande quanto aquele que mais deu naquele dia. Porque não era proporcional ao que ela tinha, era proporcional ao coração dela no sentido de entrega. O que nós entregamos para o Senhor? O povo pediu um rei, Deus escolheu o mais belo, o mais bonito e já disse, vocês vão se ferrar. Vocês vão gritar de dor. Terrível, né? Não, pastor, o diabo se levantou e levantou o Lula. Mentira, irmão. Nós temos o presidente que merecemos. A nação. Como nação. Como nação. Agora nós temos o rei que merecemos também. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava na Babilônia. Diga Babilônia. Sinônimo de inferno, de coisa ruim, de coisa que não presta. E Daniel era abençoado. Irmão, quem levantou Bolsonaro? Diga Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Não importa se é Lula, se é Bolsonaro. Está entendendo? Pastor, você está falando de política? Não, não estou. Estou abrindo a tua mente. Estou nem aí para eles de verdade. Nem assisto, não estou nem aí. Eu oro para Deus abençoar o governo, para Deus abençoar o presidente. Se ele chegasse na minha casa como presidente, ia tratar qualquer um deles como presidente. Com toda a honra e pompa. Porque quem tem honra, tem que ter honra, irmão. É isso que Deus nos ensina. Deus diz para a gente amar o inimigo. Não vou amar o presidente da minha nação. Agora eu vou concordar? São coisas distintas. Vou fazer aliança? Coisas distintas. Daniel não fazia alianças. Daniel ia lá e dizia, ó meu Senhor. Honrava. Nem sei porque eu estou falando isso. Quando Samuel viu Saul, seu senhor, lhe disse, este é o homem a quem te falei. Este dominará sobre o meu povo. O que é dominar, irmão? O que é dominar, irmão? Hã? Não, dominar é dominar mesmo. É dominar. Você está sujeito a isso. Você se colocou debaixo disso. O domínio não é de Deus, irmão. Quando Babel falou a mesma linguagem por causa de Nimrod, Deus destruiu Babel porque eles estavam na mesma linguagem, mas estavam debaixo de um domínio. Domínio. Se um pastor te domina, corre dele. Não é de Deus o domínio. A gente que é pastor, a gente quer ver os filhos voar, crescer, ser melhores do que nós, alcançarem coisas maiores do que nós. Isso é um pastor saudável. Agora, se ele te alertar de algo, ele não está te dominando, ele está te alertando. Deus alertou, Samuel alertou, mas a quem cabe a escolha? A nós, como indivíduo. E aí, irmãos, 10 capítulo 1 diz assim, ó:
Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, beijou e disse: não te ungiu o Senhor por líder da sua herança? Sabe o que é interessante, irmão? Saul, acontece um monte de sinal. Samuel fala para ele que ia acontecer um monte de coisa, que a unção viria sobre ele, que ele profetizaria, que ele falaria, e logo ele já começa a governar. Deus começa a estabelecer a posição dele. Sabe o que faltou em Saul? Processo. Tinha Deus? Tinha Deus, irmão. Mas quando a gente é criança, faz coisas de criança. Quando a gente não tem maturidade, a gente faz coisas de gente imatura. A gente é egoísta, orgulhoso, soberbo, não teme. Dura essas palavras, pastor. Não, fique com raiva não. Lá no verso 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apoderar de ti, você vai profetizar com eles e serás transformado em outro homem. Deixa eu te dizer uma coisa: em momento algum Deus disse que Saul seria melhor. Melhor em que sentido? Para Deus. Ele só disse: esse é o homem que todo mundo quer, porque está do jeito que as pessoas querem. Mas como eles olham para o externo, nem de fato para ser um rei ele serve. Vou ter que dar uma ajudinha. Está entendendo, irmão? E você vai ver que quando vem a guerra, não, primeiro, quando ele vai ser ungido, ele se esconde. Quando ele chega em casa, em vez dele contar com o coração, eu não sei você, mas quando Deus fala algo para mim, eu fico louco para contar para os outros, porque eu creio. E aí o tio dele pergunta: onde é que você estava, o que aconteceu? Ele não falou sobre o assunto não, irmão. Deixa para lá esse negócio. Quando as pessoas são reunidas para ele ser ungido rei, ele se escondeu. Que caráter, que homem forte. Olha que fé que ele tinha no chamado. E aí de repente tem uma guerra. Deus tem que colocar uma unção nele para ele ficar com raiva e se posicionar. Porque se a unção não viesse, irmão, ia fazer coisa de homem. Parece que Deus não está me ouvindo. Se Deus fosse na nossa vida, ele já não tinha deixado os inimigos vir, não. Está entendendo? Se Deus fosse de verdade, esse problema não me afrontaria. Tristeza, angústia, raiva e assim por diante. Não, irmão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele ficou com raiva, irado com a circunstância, e se levantou. Ele não se sujeitou àquilo. Ele não se sujeitou. Aleluia. 10:17. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse: os filhos de Israel, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Sabe o que Deus está falando? Eu sempre livrei vocês. Eu sempre fui com vocês. E aí eles estavam pedindo um rei, mas Deus está trazendo a memória aqui. Vós, porém, hoje rejeitaste o vosso Deus. Rejeitaram quem? Não, pastor, eles só pediram um rei. Nada a ver. Nada a ver. Foi só um rei. O que tem a ver um rei com Deus? O que tem a ver eu fazer uma escolinha aqui? Não. Só quis falar o que eu queria para ele. Nada a ver. Tinha que falar, né? Só quis impor minha vontade. Que nada a ver. Só quis impor minha vontade. Falei. Pronto. Tá entendendo? Bem simples, irmão. Pastor, o que tem? Eu quero de olhos azuis, alto, másculo. Quero ela linda, sabe que sabe cozinhar. Como dizia o ditado, quem vê beleza não põe mesa, né?
Pastor, mas quer dizer que eu tenho que ficar cafeosa? Ô, sai daí, espírito de rejeição. Por que tem que ser extremista? Peça equilíbrio nisso. Comece a acreditar no teu milagre e diga assim: eu vou ser a melhor esposa, eu vou ser o melhor esposo. Se programa para isso. Agora não fique esperando nele, faça você o que você vai ser para ele e para ela. Porque a gente quer que os outros nos sirvam, mas a gente não quer servir. Se você não servir, o teu relacionamento está fadado ao fracasso. Seja em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente que Deus te chamar, Ele quer que você sirva. Em qualquer ambiente. As pessoas que são lembradas são as pessoas que servem. Porque elas fazem falta. Elas fazem falta. Cara, se fulano tivesse aqui, isso aqui já tinha sido resolvido. Sim ou não, irmão? Vós, porém, hoje rejeitaste vosso Deus, que vos livrou de todas os vossos males e trabalhos, e lhes disseste: põe um rei sobre nós. Portanto agora podei-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Que legal, hein? A gente só quer um rei. Aleluia. No verso 12, capítulo 12, diz assim, ó: vendo-vos que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, muito embora o Senhor vosso Deus fosse o vosso rei. O que ele está dizendo? Vocês só pediram um rei porque vocês temeram, porque outro rei queria vir contra vocês. Vocês não creram em mim, vocês não esperaram em mim, vocês buscaram uma ferramenta, vocês buscaram uma forma de resolver o problema, de trazer a solução para o problema. Aleluia. Se temerdes ao Senhor e virdes e derdes ouvido a voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor vosso Deus, bem será. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que vocês tenham escolhido a maldição, ainda que vocês tenham escolhido um caminho rebelde, um caminho onde eu não sou o rei de vocês, se de fato ainda nesse lugar vocês se submeterem a mim, e Ele também a mim, eu serei com vocês. Aí as pessoas acham que Deus está... Sabe o que acontece, irmão? A gente vê assim, lê obediência, a gente fica imaginando alguém com chicote. É sério, irmão, eu não gosto dessa palavra. Eu prefiro trocar ela, toda vez que eu leio, eu prefiro trocar ela por conselho. Se você ouvir o meu conselho, porque Deus está com uma arma te apontando e pedindo para você fazer algo, irmão? Quantos aqui já erraram e de imediato veio uma arma e pô! Nunca aconteceu, né? Então tire essa mentalidade da sua cabeça, que isso é do diabo, é maligno. Não, me roubaram, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, porque eu... Para com isso. Está entendendo? Agora, seja rápido em se arrepender. Seja rápido em entregar teu caminho para o Senhor e dizer assim: eu vacilei, fiquei com raiva, Senhor. Você viu? E crente diz assim: aquele incircunciso, né? Tá entendendo? Acontece, irmão. Agora, sabe o que acontece quando você fica com raiva? Pior que você ainda tem que ir lá pedir perdão, irmão. Quando a gente fica com raiva e perde as estribeiras, Deus faz a gente se humilhar. Então é melhor a gente ser humilhado no começo, irmão. Tá entendendo? Se humilha para Deus, que você não se humilha para homem, irmão. Porque se você ficar com raiva de alguma coisa, nem tua oferta Ele recebe. E o maior privilégio que a gente tem é de ofertar. Se porém não derdes ouvidos à voz do Senhor e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra
A mão do Senhor será contra? Achei que era o diabo, pastora. Jurava que era o capeta que vinha me pegar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você levantou a mão, você disse que ele era teu salvador? Foi? Não, foi não. Você disse que ele é teu Senhor. Porque ele é teu Senhor, ele te salva. Ninguém aceita a salvação, a gente aceita o Senhor. Em lugar nenhum na Bíblia está dizendo para você aceitar a salvação. É o Senhor. E pode pegar os textos e procurar, irmão. Agora, você pode clamar por salvação. Entende a diferença? Eu clamo por salvação e ele me envia o Senhor, que é o senhorio, o que governa, o que cuida. Nos tornamos propriedade peculiar, particular do Senhor. E ele faz o que ele quer conosco, porque nós somos dele. E aí ele diz o seguinte: rebelde, ele te resiste. Porque soberbo Deus resiste. E o que é soberba para Deus? Sabe o que é soberba para Deus, irmão? É você fazer o que você quer. Pastor, mas aí parece que a gente é um fantoche. Não é não, irmão. O Espírito Santo está onde? Está onde o Espírito Santo? Está dentro de você. Qual é a distância da tua mente para a mente de Cristo? Qual é a distância, irmão? Qual é a distância, irmão? Está com medo de falar? Nenhuma. Agora, se você tem uma mente carnal, se alimenta das coisas da carne o tempo todinho, você não vai ter sensibilidade para o Senhor. Não tem jeito. Você está o tempo todo se alimentando. Ai, está perigoso, está triste, está terrível. Ai, minha história. Ai, como eu sofro. Ai, coitado de mim, coitadinho, coitadinho. Entendeu? Quando eu entro no meu cantinho do coitadinho, eu paro e falo assim: opa, não. Senhor, não estou entendendo nada. Está doendo pra caramba. Mas eu não sei, eu sei que você está aqui. O que eu estou sentindo? Nada, irmão. Mas eu sei que ele está ali. Você não precisa sentir para se movimentar. Pastor, e quando eu não sei fazer nada? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu as propriedades. Jó perdeu tudo. E quando ele achou que tinha perdido tudo, a mulher olhou para ele e falou assim: morre, homem. E sabe o que ele fez? Ele foi adorar a Deus. Jó não perdeu a sua fé. Jó não olhou para a circunstância. E ele coçou vermezinho com telha. Mas Deus tratou o coração de Jó. Porque mesmo um homem como Jó, top, irmão, top, tinha um orgulhinho lá atrás. Tinha um vestígiozinho. E as cutucadas da vida, sabe? Quando reúne aqueles brother e começam a dar diagnóstico da nossa vida, também escolheu esse homem, escolheu essa mulher, escolheu essa vida. Aí começa os brother, né? Aí chega uma hora que você se irrita e fala assim: ó, cuidado da sua vida. Deus é comigo. Só que o que acontece, irmão, é que muitas vezes essas coisas doem. E quando começou a doer em Jó de verdade, ele começou a se defender. E ele começou a dizer: se Deus estivesse aqui, eu provava. Feio, hein, irmão? Provar para Deus. Ah, eu queria falar um monte de coisa, mas quem que ia ser árbitro entre eu e Deus? Tipo, como é que eu posso convencer ele? Agora eu pergunto: se ele queria convencer Deus, ele já estava como? Convencido. Entendeu? Quem está convencido está aberto para Deus governar, irmão? Complicado, né? Pastor, que palavra estranha, né? Não, irmão. Isso muda a tua vida. Isso muda a tua vida, irmão. Quando você entende esse princípio. Eu estou contando um monte de coisa, mas toda hora eu volto no mesmo princípio. Se você entender esse princípio, você vai andar debaixo da nuvem do Senhor.
Pois não é no deserto que Deus nos honra. Deus nos honra em qualquer lugar, irmão. Abraão estava com uma desobediência, que estava andando com seu sobrinho, e teve que despachar porque estava dando briga. Ele estava dividindo a prosperidade com quem Deus não chamou para ser próspero. E aí Abraão olhou para ele e disse assim: ô rapaz, é o seguinte, eu sou mais velho, tenho mais sabedoria, eu vou ficar com a melhor parte. Foi isso, irmão? Ele olhou para ele e disse assim: rapaz, escolhe aonde tu quer ficar, que para onde tu for eu vou para outro lugar. Sabe o que ele fez? Ele colocou a sua confiança em Deus e não naquilo que ele enxergava. E sabe o que Ló fez? Colocou a confiança no que ele enxergava. Olhou para os pastos, era top, tudo verdinho, vou para ali. E sabe o que Deus fez? Quando Abraão se posicionou assim: Abraão, levanta a tua cabeça, olha para todos os lados, inclusive para onde Ló foi, irmão, porque todos é todos. Pois tudo estou te dando como herança, para onde tu for te abençoarei. É ou não é o mesmo princípio, irmão? E aí de repente você pega Deus aqui trazendo a narrativa sobre a história dele. Você vai lá no 22 agora e olha o que acontece. O Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome. Por causa do nome de quem? Diga: do Senhor. Irmão, Deus não é fiel a nós porque nós somos fiel, não. Te pregaram uma mentira. Pastor, mas está lá em Salmos. Também está lá em Salmos, que é pela beleza da santidade dele, que é por amor ao nome dele, que é por amor a mim mesmo. Você precisa entender que lá o Espírito Santo não estava dentro das pessoas, que o relacionamento era hora vinha, hora estava fora. Ele vinha sob medida para um momento. O que Deus nos fez hoje é muito mais excelente do que aqueles homens tinham. E pela beleza da santidade dele, por o amor do nome dele, pelo caráter dele. Porque até aqui você vai ver que esse povo estava sendo o quê? Rebelde. Sim ou não? Escolheram um outro rei, preferiram escolher o castigo, preferiram escolher a forma, o jeito. E aí Deus pega e vira para eles e diz: o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Eu, Deus, escolhi vocês como meu. Eu não sei se isso te alegra, isso me alegra muito. Ele me escolheu primeiro, Ele me abençoou primeiro. Isso muda tudo, irmão, porque a gente quer chegar até Deus para ser abençoado. Ele já te abençoou nas regiões celestiais. A gente quer morrer para ir para o céu. Ou a Bíblia diz que você já está sentado à destra do rei hoje. Não vai estar. Pastor, todo mundo não crê. Não, olha para a sua justiça e o seu braço. Vai estar lá? Não tem como. O que te impede? Assim como o homem pensa na sua mente, ele é. Provérbios. Aleluia. 13:10. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Perguntando Samuel: o que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui e tu não vinhas, no dia aprazado, os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Deixa eu te explicar. Sabe o que acontece, Samuel? A gente ia começar uma guerra agora, ia começar um negócio forte, mas o povo começou a dispersar. E aí eu comecei a ficar fraco como rei. Comecei a perder as minhas forças. Então eu preferi, para juntar o povo,
Eu preferi guardar a minha segurança, fazendo da forma que eu acho que tem que ser. Quem era o sacerdote? Quem era o profeta? Quem que podia prestar culto a Deus? Diga: Samuel. E o que Saul fez? O que ele não foi chamado para fazer. Por qual motivo? Segundo ele, culpa era de Samuel. Chegou atrasado. Quantas vezes você faz algo e diz: mas também olha o que fulano fez? Não vai adiantar, irmão, você colocar a culpa em ninguém. Você é responsável de si mesmo. Pensei: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Ainda não tive a mão do Senhor, ainda não tive a bênção do Senhor sobre a minha vida. Espera aí, foi isso mesmo, irmão? Que ele queria era a bênção de Deus? Ou ele queria o povo junto? Porque se ele quisesse a bênção de Deus, ele escolhia o caminho de Deus. Disse Samuel a Saul: procedestes totalmente mal em nem guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, que te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Sabe o que ele perdeu aqui, irmão? Ele perdeu uma palavra, mas Deus já sabia que ele ia perder. Ele era um homem segundo o coração do homem. E ele fez o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque Deus escolheu ele assim? Não. Não, irmão. Não. Todos nós temos oportunidade, inclusive hoje. A mensagem está sendo ministrada e às vezes as pessoas estão distraídas. Os príncipes de Deus, eles vêm em forma que a gente não vê e não imagina. Eu não me preocupo se tem 1, 10, 30, 40, 50 pessoas. Eu não. Eu fico sempre ansioso porque quando eu olho para mim eu vejo não tenho condição. Eu me preocupo quando eu vejo que o Senhor não está. Sempre quando eu ia para o culto e deixava só a irmãzinha, só ela. E ela dizia assim: ai pastor, eu fico tão sem graça. Eu digo: eu fico tão feliz que você veio. Sabe por que eu fico feliz? Porque eu consigo cumprir o meu chamado, o meu ofício. Se ela não tivesse ali, eu ia fazer o quê? E é bom, irmão. Às vezes ela traz um salgadinho, uma coquinha. Porque honra, irmão. Honra. A honra a gente não faz para os outros ver, a gente faz porque a gente faz. E essa pessoa, irmãos, preferiu honrar mais o povo, mais os seus desejos, e Deus destituiu o seu reinado. Mais na frente, irmão, ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Ele se ajunta para guerrear. Deus dá uma palavra para ele. Deus diz assim: destrói tudo. Tudo daquilo lá, daquele povo não presta. É maldito. E sabe o que ele fez? Não acho, não. O rei é legal. Olha as ovelhas como são fortes, saudáveis, os bois. Jonatas, o filho dele, fez a mesma coisa. O pai dele disse para não comer nada. Ele foi lá e meteu o pauzinho no mel e ó. Que eu é que sei o que eu tenho que fazer, tá entendendo? Eu é que sei. Que eu acho. Tive que conversar com uma pessoa e ela disse: não, porque eu acho que Deus, eu acho. Eu falei: cara, de verdade, tira o teu achismo e começa a buscar em Deus e deixa Deus revelar teu coração. Enquanto Deus não revelar teu coração, não se move. Fica buscando, porque aí você não vai achar, você vai saber, você vai ter certeza. Quem vive de achismo vive na gangorra da alma.
Triste, feliz, triste, feliz, triste, feliz, porque não consegue ter fé, no máximo esperança. E a esperança não muda ninguém, irmão. Ela faz parte, mas ela não te coloca no lugar certo. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Capítulo 13, verso 10. Já foi, né? Lá no 13, 14. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu. Percebe a diferença? Saul era segundo o coração do homem. Alto, forte. Pastor, mas ele era da menor tribo. Não tem nada a ver. Se ele fosse da menor tribo, fosse Zaroi pequenininho, ninguém ia querer ele. Por quê? Porque nós achamos que só vamos a algum lugar quando nós temos as ferramentas corretas. E elas funcionam. Elas funcionam, irmão. Mas diz para um poderoso que está agora com câncer, com AIDS, seja o que for, que cadê o dinheiro dele? Diz para Faraó do Egito, quando ele perdeu o seu primogênito, cadê o poderio dele? Cadê o poderio dele? A bênção, a maldade, as tribulações, ela vem sobre todos, irmão. Sobre todos. A diferença é como nós vamos passar pelas coisas. Como nós vamos passar? Como nós vamos passar? Aleluia. Eu não vou ler em Samuel capítulo 15, mas ele fala aqui de Deus escolhendo Davi, Deus ungindo Davi, e ele demora um tempo, irmão. Preste atenção aqui, irmão, vocês estão tudo distraídos, estão olhando para o lado, e eu chamo a atenção mesmo, sabe por quê? Porque essa oportunidade ela vai passar. Ela vai passar, e você vai para sua casa ver o Faustão. Não sei nem se passa Faustão, né? Não tem problema não, para você ver como eu vejo televisão. Vai passar, irmão. Deus muda a nossa vida quando a gente dá de fato prioridade para as coisas. Quando Deus dá prioridade quando a gente dá prioridade para as coisas, Deus muda a nossa vida. Quando a gente abre o coração para as coisas, Deus muda a nossa vida. E se você olhar para mim e dizer, ele é soberbo, não pensa isso de mim não, irmão. Eu sou gente boa, mas eu levo muito a sério as coisas de Deus. E sabe por que eu levo a sério? Porque eu já vi pessoas passarem por mim 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, e a vida está a mesma coisa, em ciclos, porque não se posiciona. Que triste, irmão. Nós temos que crescer todo dia um pouquinho, nem que seja um pouquinho, mas crescer. E o crescimento com Deus é abrir mão de algo sempre, irmão. É sempre abrir mão de um eu quero. E esse Davi, escolhido por Deus, que faria tudo que Deus queria, tudo. Lá em Atos capítulo 13, verso 22, não precisa abrir não, só guarda no seu coração esse texto. A Bíblia diz que ele escolheria uns filhos de Jessé, que faria tudo. Isso você precisa gravar no teu coração, tudo, diga tudo, que ele pedisse. Por que ele era segundo o coração de Deus? Uma das coisas que fazia Davi um homem segundo o coração de Deus não era que ele não errava. Davi errou, mas Davi se sujeitava ao processo de Deus. Deus pedia para Davi fazer, ele corria e fazia. Deus pedia um holocausto, ele não transferia para o marido, para a esposa, ele não transferia o sacrifício para ninguém, ele se posicionava.
Quando Deus vinha trazer um castigo, ele dizia: não, Senhor, fui eu que errei, fui eu. Ele batia no peito e dizia: fui eu. Tem uma parte na Bíblia que diz que chegou um moço diante do rei Davi, no seu palácio, e começou a gritar e falar mal de Davi. E aí os seus soldados queriam proteger Davi. Como assim vai falar do rei assim? Eu me lembro só de Pedro, né, os discípulos: caia fogo do céu, né? É assim, que espírito vocês são? E Davi pega e diz: deixa ele falar, eu mereço isso, eu mereço isso, eu mereço isso. Eu não vou fugir do que eu tenho que passar. Se o preço do meu erro é isso, eu vou passar por isso. Quando é que Deus abandonava Davi? Não, pastor, Davi não era assim não. Não, teu filho vai morrer. Entrou em jejum e ele chorou aos pés do Senhor, que nem gente grande, irmão. Ranho era pouco. Ele ficou tão desesperado para que Deus fizesse algo, que os seus empregados, os seus servos olharam e disseram assim: cara, agora que o menino morreu, o que vai acontecer dele? Se enquanto ele não morreu, ele estava nesse desespero. Percebe como a gente vê o externo? Qual era o interior de Davi? A voz de Deus, um decreto do rei, o favor do rei. Quando Deus executou a sua palavra, ele se sujeitou, foi tomar um banho, se perfumou, e vida que segue. Pastor, difícil essa palavra. É assim, irmãos. Quem vive de passado é museu. A gente vive de hoje, sabendo que o amanhã pertence a Deus. Nós não temos controle sobre o passado. Nós temos controle sobre o nosso coração. E a Bíblia diz para nós guardarmos o nosso coração. Quando a gente deixa essas palavras entrar dentro do nosso coração de maldição, de morte. Abra lá em Salmo 51, 17. Para a gente fechar. Esse texto ele é muito lindo. Olha o 16. Vamos ler aqui no 14, o 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, e a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará da tua retidão. É da nossa? Começa a pegar essa chave, irmão. Você vai começar a perceber que Deus está falando dele. Ele é imutável, ele que não muda, ele é que é bom. E aí você começa a sair do foco, porque quando você começa a se olhar, você começa a ficar nessa gangorra emocional. Abre o Senhor os meus lábios, e a minha boca entoará louvor. Não te comprases em sacrifício. Preste atenção, que legal. Esse texto aqui que ele vai citar é exatamente o texto que foi citado para Saul. Mas olha só: não te comprases em sacrifício, senão eu os traria. O que ele está dizendo? Rapaz, para te agradar eu faço até isso. Não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espíritos quebrantados. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus rejeitou Saul. O dia que Davi escolheu lá
a mulher do soldado, eu acho legal que o profeta chega para ele e diz assim: por acaso se não tivesse me pedido, eu não teria te dado. Tu consegue perceber como esse homem era agraciado pelo Senhor? Mas naquele momento ele escolheu o que ele estava querendo. E a escolha dele começou a trazer um monte de coisa para ele. Mas o profeta olha para ele: se você não quisesse e tivesse me pedido, qualquer uma, não teria eu te dado. Existe esse lugar para a gente. Existe um lugar em Deus. A Bíblia diz: deleita-te do Senhor teu Deus, alegra-te nele, e os desejos do teu coração ele fará. Naquele momento Davi estava cansado. Talvez hoje você está cansado. Naquele momento ele estava desesperançado da guerra. Talvez ele estava dizendo: cara, minha vida é só guerra. Eu não saio de guerra. Eu não saio de batalha. Eu não desfruto. Cansado. De repente ele olha uma distração e diz: pronto, vou me distrair. E aí, pronto. Acabou, irmão. Perdeu o foco, afundou nas águas. Pedro tirou os olhos de Jesus, afundou. Pedro olhou para si e disse: todos vão te negar, menos eu e o que te ama. Será, irmãos, que estamos top assim mesmo? Não tenho mais coragem de dizer isso para o Senhor, e o Senhor sabe disso. Eu digo para Ele: Senhor, eu te amo, mas na medida que o Senhor sabe. Porque foi assim que Pedro disse. A primeira vez que, quando Jesus volta, o desespero de Pedro era tão grande, que o texto, quando você vai ler, o texto que foi ditado por Pedro, diz assim: e Jesus apareceu aos discípulos e a Pedro. Porque para Pedro era importante isso. Pedro voltou a fazer o que ele sempre fez, porque nunca foi moldado, nunca se deixou ser sujeitado a uma mudança pelo Senhor, pastoreado pelo Senhor. O que ele queria era que os problemas dele, que Roma fosse caída, que a situação da vida dele fosse mudada. Ele queria um rei terreno. Nunca mudou, sempre foi a mesma história. E aí de repente ele olha para Jesus e diz: não, tu não vai morrer não, tu vai reinar aqui, ó. E Jesus olhou para ele e disse: aparta-te de mim, Satanás, porque a ti lhe convém pensar na coisa de homem. Não foi do capeta não, irmão, foi nas coisas de... E por que chamou de Satanás? Adversário. Tu és adversário. Tu quer me tirar do propósito. E ele disse: não, Senhor, eu não vou te negar. Eu não. E sabe o que ele estava dizendo naquele momento? Eu agapau por ti. Eu morro por ti. O meu amor por ti é tão grande que eu morro. Mas quando Jesus é preso, e aí agora a mente dele dá um nó. Que isso, pastor? Deus sim, irmão. Ele puxou a faca e ia lutar por Jesus. Olha, puxou a espada e fap. E eu não ia lutar. Porque quem faz isso, irmão, está disposto à guerra, à briga. Mas olha o parafuso aqui, ó. Não é pela espada não, rapaz. Aí ele: não é pela espada, é pelo quê? Se não é pelo meu braço, é pelo quê? Nicodemos. É a mesma história, irmão. E aí Jesus vai lá e cola a orelha do cara.
porque ele era um soldado de sacerdote, não podia ter marca no corpo. Deus restaura o sacerdote daquele soldado, o sacerdócio dele. E Pedro, nega, porque afinal de contas, confiar no que não se entende é muito difícil. Mas como entender se nunca se abrir para isso? Como de fato entender se meu coração nunca for quebrantado? Como entender se não chamar pelo reino dele todos os dias? Como entender se não pedir para ele não nos deixar cair em tentação, reconhecendo que eu estou suscetível a isso? Como entender se eu achar que eu sou melhor do que alguém? Afinal de contas, eu e o que te ama nunca vamos te negar. Tá entendendo? Eu sou melhor. Eles podem te negar, mas eu e João, somos top, crentão. Cuidado, irmão. Mas aí Jesus aparece lá no mar. Irmão, é tão legal porque a Bíblia diz que ele arranca a roupa e sai pulando na água. Isso representa toda aquela estrutura do eu, toda aquela estrutura da força, da proteção sendo caída ali, e ele vai em direção. E sabe o que Jesus olha para ele e diz? Pedro, tu me ama mais do que a eles? Tu agapau ao ponto de morrer por mim mais do que eles? Só que agora Pedro tem consciência que não agapau. Tá entendendo? É assim que está no original, irmão. Você pegar no original, está assim. Pedro, tu agapau mais do que eles? Ele trouxe ele lá naquele lugar onde ele parou, para começar o processo de novo. Mas para que ele entendesse o processo, ele teria que ser exposto ao processo. O deserto, Deuteronômio capítulo 12 ou 8, não me recordo. Eu os levei ao deserto para os humilhar. Deus falando. Que isso, o deserto é o diabo que bota, pastor. Eu digo sempre, irmão, enquanto o Senhor estiver chamando a minha atenção, me corrigindo, eu estou feliz, porque Ele me ama. Ele só corrige quem Ele ama. Aceite a correção do Senhor, porque Ele te ama. E aí Ele diz, tu agapau? É, Senhor, filéu, eu gosto de tu, como um amigo. Morrer não. Tá entendendo? Agora ele sabe quem ele é. Ele sabe. Morrer não morro não. Esse trem aí é duro. Aí Jesus pergunta de novo, tu agapau, Pedro? Pensa o quanto isso deve ter doído nele, irmão. Mas ele teve um tempinho para digerir tudo isso. Teve ou não teve, irmãos? Aí ele olha de novo e diz, é, Senhor, filéu, eu gosto de tu, tu é legal. Morrer não. Tá entendendo? Aí Jesus olha para ele pela terceira vez e diz, Pedro, tu filéu, tu gosta de mim como irmão, como amigo? Aí ele diz, tu sabes, Senhor, tu sempre soube. Deus esquadrinha o nosso coração e Ele sabe quem nós somos. Mas será que nós sabemos quem nós somos? Que nessa noite você possa dizer para o Senhor, Senhor, tu sabes. Coloque a mão no seu coração. Pai, quantas estruturas, Senhor, nós criamos, Senhor, na nossa mente. Quantas fortalezas mentais, quantas coisas nós dizemos que não vamos mudar, ou já assumimos como verdade. Quantas coisas, Senhor, nós já dizemos e professamos para as pessoas,
é assim, pronto. Nessa noite, Senhor, nós queremos aquebrantar o nosso coração, sujeitar, Senhor, o nosso entendimento a Ti, sujeitar, Senhor, o nosso conhecimento, a nossa vida, as nossas escolhas. Como diz a Escritura, Senhor, entrega o Teu caminho ao Senhor, e Ele endireitará as veredas. Endireita, Senhor, as veredas da nossa vida, Senhor. Endireita, Senhor, os caminhos tortuosos. Endireita, Senhor, os conceitos errados. Pai, mais uma vez eu abro mão, Senhor, do conhecimento, da racionalidade, Senhor, ao qual o Senhor sabe, Pai, que existe, das dores, Pai, dos traumas, Pai. Que a Tua igreja possa abrir mão, Senhor, desses traumas, dessas fortalezas, Senhor, que fazem, Pai, a gente agir reativamente, a ser reativo diante a um problema, diante a uma adversidade. Que nós não possamos nos gabar, Senhor, diante do Senhor ou dos homens. Que nós tenhamos a estrutura, Senhor, como diz na Escritura, de procurar um lugar aonde, Senhor, nós mais afastado, mais longe, Senhor, porque se o Senhor quiser nos honrar, tudo bem. Se o Senhor não quiser nos honrar, está tudo bem, Senhor, porque bom mesmo, Senhor, é a honra do Senhor. Bom mesmo, Senhor, o conhecimento que vem de Ti, a revelação que vem de Ti, Senhor. É o Senhor que esquadrinha, Senhor, os corações e os pensamentos. É o Senhor que conhece a história de cada um. É o Senhor que conhece os medos. Que nessa noite, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, nós não queremos um rei como os outros povos têm. O nosso coração é seu, Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida. Nós somos tua propriedade, Senhor. Tu pode colocar a gente aonde Tu quiser, Senhor. Somos apenas vasos, Senhor. O Senhor pode colocar o bem que o Senhor quiser dentro do vaso. Alguns vão carregar coisas mais preciosas, outras não, mas não tem problema. Que esteja de acordo com a nossa fé, para que a gente possa fazer na medida da nossa fé, Senhor. Mas queremos estar na Tua mão, Senhor, na mão do oleiro, Senhor, feito, Pai, conforme o Teu propósito, o Teu bom propósito. Quantas vezes, Senhor, na caminhada do propósito, somos envergonhados, injuriados, e reclamamos e dizemos que o Senhor não está nos ouvindo. Que mentira, Senhor. Ainda que nós estivéssemos no mais esconderijo abismo, lá na mais profundeza, lá Tu estarias, Senhor. Da onde me esconderei de Ti? Quantas vezes, Senhor, nós não somos tardios em falar. Quantas vezes nós somos tardios em crer. Quantas vezes nós somos dubiosos em dois caminhos. Mas o Senhor diz que não nos rejeitaria. Somos o Teu povo. Somos o Teu povo. Somos o Israel de Deus. E nessa noite, Senhor, nós estamos colocando o nosso coração como um trono, Senhor. Eu sei, Pai, que neste lugar o Senhor vai levantar Josés. E é verdade, Senhor, os obstáculos são dolorosos, mas nós não vamos perder a visão do sonho, não vamos perder a visão da promessa, não vamos perder a visão do governo, não vamos perder a visão da Tua voz, não vamos perder o temor ao Senhor. Como poderemos fazer tal coisa contra o nosso Senhor?
Não estamos aqui neste lugar, Senhor, para honrar a homens ou ser aceito por homens como Saul estava querendo, Senhor. Não estamos buscando aceitação. Nós estamos buscando identificação em Cristo, Senhor. Uma identidade de filho, de maduros, de responsabilidade, daquele que serve como responsável, tendo responsabilidade sobre as suas obrigações, que senta à mesa com o rei e sabe o que o seu rei quer que seja feito na terra. Ah, Senhor, que possamos multiplicar os seus talentos. Não somos servos irresponsáveis. Ah, Senhor, quantas vezes fui irresponsável na dispensação do talento que o Senhor me deu. Quantas vezes estava mais preocupado com os meus afazeres e com a minha vida. Ah, Senhor, ainda Senhor que eu tenha um talento, eu vou multiplicar, Senhor. Ainda, Senhor, que eu tenha 2 talentos, eu vou multiplicar, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, possa multiplicar, Senhor, os teus talentos. São os teus dons, são os teus talentos. Eu nunca esqueço, Senhor, o dia que o Senhor disse para mim: não deixa que as minhas ovelhinhas, os meus pequeninos se percam, que nenhum deles se disperse. Nessa tarde, Senhor, quando eu li esse texto, e eu li, Senhor, Samuel, Senhor, lendo e dizendo: ai de mim não orar por eles, o meu coração se rasgou e disse: ah, Senhor, ai de mim, ai de mim, Senhor. São as tuas ovelhas, são o teu povo, é a tua igreja, Senhor, ai de mim, ai de mim, Senhor. Guarda, Senhor, a tua igreja, guarda o teu povo, os dias são maus, mas o Senhor é o meu Jeová Nissi. Tu és a minha bandeira, Tu és a minha vitória, Tu és a vitória da tua igreja. Nosso Rei, nosso Senhor. Eu sei que o Senhor não está nos rejeitando, o Senhor está nos dirigindo, nos colocando na rota. Que possamos tirar, Senhor, os olhos, Senhor, da circunstância e continuar olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro, porque são dos montes que vem o nosso socorro. Ah, Senhor, habitaremos, Senhor, habitaremos no esconderijo do Altíssimo. Habitaremos, Senhor, habitaremos, Senhor. Oh, Rabacassuri de Caraixo, habitaremos, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Rabassou. Certamente Ele te livrará
do laço do passarinheiro e da peste pestinhosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Seguro. Aleluias. A sua fidelidade, a sua fidelidade, ó Deus, é o nosso escudo. Tu não mente, tu não mente. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade a ti mesmo, ao teu caráter, à tua bondade, à tua essência, a quem tu és. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Eu agradeço pela oportunidade. Eu gostaria de ser a pessoa que prega avivamento. E eu sei que eu já fui em alguns lugares e eu vi as pessoas caindo. E eu vi as pessoas caindo na unção. Faz-me morrer pras coisas desse. E eu dizia: Deus, que coisa linda. E de repente Deus me colocou numa filinha daquelas. Eu fiquei tão envergonhado. Eu disse: ninguém vai cair aqui. Jesus, misericórdia. Não vai ter ninguém aqui na fila. E eu lembro que eu tinha lido aquele dia um texto sobre a unção do boi selvagem. Entrou um negão assim na fila, irmão, bombadão assim, ó. Mas pensa no homem forte. Na hora que eu botei a mão nele, Deus falou assim: é a unção do boi selvagem que eu quero que você derrame. Rapaz, na hora que eu botei a mão no homem, saiu quicando, bum, bum. Eu falei: eita Deus! Mas sabe o que acontece, irmão? Entrou o segundo, Deus falou outra coisa. Entrou o terceiro, Deus falou outra coisa. E eu, como homem, como qualquer um, comecei a olhar para o lado e dizer: Deus, todo mundo está ali, não sabe. Eu estou aqui nisso aqui. Porque a gente faz isso. A gente se compara. É maligno isso. Deus te chamou. Deus te chamou. E aí sabe o que Deus falou comigo? Mas Deus é bom, irmão, porque Ele podia ter me deixado no vácuo. Mas Ele falou. Ele disse assim: eles caem na unção, levantam no poder, mas quando entram na tua fila, eles têm direção e destino. O que é melhor, filho? Se é, Senhor, falando desse jeito. O profeta dá direção, o profeta dá destino. A Bíblia diz: creia nos profetas e prosperarei. Então quando eu prego, sempre tem uma palavra profética o coração da igreja. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora.